Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? É, Aqui, como vocês sabem, né, e eu já falei para vocês, a maioria dos temas eles são assuntos que foram coisas que foram acontecendo na minha vida ou na vida das pessoas ao meu redor e eu fui anotando porque eu achei interessante virar temas de vídeos, né? Para eu gravar e mostrar um pouco da minha visão para vocês aqui no YouTube, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre aquele problema silencioso que existe ali na classe média, tá? Você que já saiu daquele momento de ter que sobreviver e está caminhando em busca da liberdade financeira, existem alguns problemas que a gente vai abordar aqui nesse vídeo de hoje. Mas o que a gente vai falar naturalmente hoje é aquela sensação que existe quando você ganha bem, mas não sobra nada, sabe? E parece que o dinheiro ele simplesmente evapora da conta da gente, né? Então eu vou falar uma verdade para vocês que ela é muito dura, mas ela é uma real, tá? Ser classe média no Brasil é tipo um castigo, assim, sabe? E isso não é drama, porque é uma realidade de milhões de pessoas, né? Milhões de brasileiros trabalham duro, se esforçam para conquistar um padrão de vida, mas vivem presos a um ciclo que suga basicamente tudo que a pessoa produz, né? E hoje eu vou tentar passar para vocês um pouco de quais são esses custos invisíveis que vão deixando a nossa vida meio que sem progresso, né? A gente sente que tá andando, mas não como a gente queria, digamos assim. Então, eu botei aqui o nome desse vídeo como peso da classe média, tá? Porque, olha só, quando a gente fala de pobreza, é, é óbvio, né, do que a gente está falando. A gente está falando de sobreviver. Então, quando a gente fala, sei lá, do cara que é rico, o jogo é outro, né? É de, sei lá, de multiplicar o patrimônio. Mas e a média? E a galera que não tá nem na pobreza e nem na riqueza, tá ali na média, né? Esse fica no meio do caminho, praticamente, né? Num limbo estranho e infinito. Porque você não é pobre o suficiente só para depender do básico, mas também você não é rico o suficiente para você viver de renda. E aí como é que você vive? Porque acaba pagando caro por tudo que você precisa para garantir um certo nível de conforto, de segurança no dia a dia, mas parece que as coisas não caminham bem, né? E eu vou dar um exemplo para falar, para exemplificar aqui o que eu estou querendo dizer, o plano de saúde. A classe média ela desembolsa uma fortuna no plano de saúde porque ela não confia totalmente no SUS, né? Então não é que o SUS seja inútil, ele resolve muita coisa, de fato ajuda muito no Brasil. Mas convenhamos, pelo tanto de imposto que a gente paga, era para ser mais excelente, assim, né? Na prática, quem consegue juntar dinheiro corre para um plano privado. E, e o que acontece? Boa parte sai do salário e esse salário ele acaba sendo consumido de uma forma mais rápida, porque a gente tem esse custo aí que seria o custo do plano de saúde, né? Agora vamos falar um outro ponto que pesa muito no orçamento de todo mundo, a escola. A classe média na prática, ela se sente obrigada a colocar os filhos numa escola particular. Por quê? Porque o sistema público ele não dá conta, né? E eu não estou falando só da estrutura física, também estou falando da qualidade, da segurança, professores sobrecarregados. E aí vem uma conta, a mensalidade da escola particular vai variar facilmente entre R$ 1.000 e R$ 3.000 por mês aí, né? Dependendo da cidade onde você tá, onde você mora. E aí é só fazer a conta. Imagina, vamos fazer essa conta juntos. Dois filhos, pronto, já tem dois filhos aí. Você está gastando entre 3 e 6 mil só de mensalidade de escola. Ainda tem material, transporte, uniforme, atividade extra. No fim do ano, esse gasto chega a ser maior do que um carro popular financiado, né? E aí vem o clássico da classe média, né? Eu já falei do plano de saúde da escola, o terceiro que eu anotei aqui foi o carro. Quase ninguém tem carro quitado, é sempre no boleto, parcelado em 5 anos, 6 anos e o pior. Quando está na metade do financiamento já troca por outro carro, ou seja, nunca para de pagar. E o carro não tem só parcela, né? Tem PVA, seguro, manutenção, pneu, revisão, claro, gasolina sobe, só sobe, né? Só aumenta. E é um buraco sem fundo. Mas por que a classe média faz isso? Porque transporte público na maioria das cidades não funciona. Aí o carro vira de fato uma necessidade, né? Só que essa necessidade se transforma numa corrente pesada. No fim, você trabalha o mês inteiro e uma boa parte do salário vai direto para sustentar uma máquina
e só desvaloriza. E ainda tem mais uma conta muito pesada, o condomínio, né? Por conta da insegurança. A classe média se fecha atrás dos portões eletrônicos, câmeras e câmeras de vigilância. E isso tudo custa muito caro, porque por causa da insegurança, a classe média se fecha por trás do portão eletrônico e segue a vida desse jeito. Você tem que morar ali num condomínio fechado, né? E aí você tem que pagar taxa de condomínio, IPTU, manutenção do prédio, do condomínio que é fechado. E a piscina precisa ali taxa de limpeza, elevador que quebra, portaria 24 horas. No fim, parece que você só trabalha para pagar um pedaço da tranquilidade. E o detalhe, mesmo pagando caro, a sensação de segurança, ela nunca é total, né? Ou seja, mais um custo invisível que drena o bolso da classe média. E tem um detalhe mais cruel, o famoso padrão de vida. Quando você sobe um degrau, dificilmente você aceita voltar para trás, você se acostuma com aquilo, né? E se acostumar é uma coisa muito perigosa. Olha só como funciona, você começa a ganhar mais, então troca de carro. Depois vem um condomínio, a escola dos filhos, aí você melhora, aí de repente seu padrão cresce junto com a renda. Só que, se a renda cair, você não consegue mais manter, e aí começa o sufoco, né? Cartão estourado, cheque especial, dívida no banco. Aquilo que parecia uma evolução vira uma prisão financeira. Então, o grande erro da classe média é achar que ter bem significa ter segurança. E ter carro do Brasil aumenta sim a tua sensação de segurança. Andar de ônibus é muitas vezes mais arriscado, né, do que de você ter um assalto, alguma coisa assim, assédio, sei lá, do que você ter um carro. Mas sozinho isso não vai te dar liberdade financeira. E o mesmo vale para o condomínio, né? O plano de saúde, a escola particular, tudo isso é um custo. Isso te protege fisicamente, mas não protege a tua vida financeira. E o que realmente dá segurança verdadeira é o patrimônio que gera renda, investimentos que trabalham para você e a reserva, de fato, que vai fazer você respirar e não ficar se sentindo tão mal, né? Então, isso aí é um ciclo, né? É um ciclo da ilusão. A classe média, ela vive presa em um ciclo que parece sucesso, mas na real é uma armadilha, né? E olha só como é que funciona isso. Primeiro, a renda vai aumentando, né? Pode ser um salário melhor, uma promoção, um concurso. O dinheiro ele começa a entrar com mais facilidade aí na tua conta bancária. Só que junto com isso vem essa tentação de você aumentar o padrão de vida, né? Porque você pensa, pô, trabalho pra caramba, preciso proporcionar pra mim e pra minha família uma vida melhor. E aí você vai lá, troca de carro, muda pra um bairro melhor, começa a parcelar viagens, coloca os filhos numa escola mais cara. Parece que tudo aquilo ali tá fazendo sentido. Afinal, você merece, né? O problema é que cada escolha dessa vai puxando custos invisíveis. O carro novo tem um IPVA mais caro, a casa exige um condomínio mais caro, o carro, o cartão ele vai enchendo de assinaturas mensais e quando você percebe que devia sobrar dinheiro, praticamente já sumiu, né? E aí vem a pior parte. Para manter esse estilo, você precisa trabalhar cada vez mais. Não é uma coisa opcional, é uma obrigação. E mesmo assim, a tão sonhada liberdade financeira, ela parece ficar cada vez mais distante. E é tipo aquele ratinho que fica na rodinha, sabe? Ele corre, mas não sai do lugar. E aí, a pergunta que vocês podem fazer é assim, tá, mas e aí, como é que escapa disso, né? E aí eu vou dar um passo simples aqui, que quando eu percebi que isso estava acontecendo na minha vida também, foi o que eu consegui colocar em prática para a minha vida meio que melhorar em relação a isso, né? Primeira coisa que eu fiz foi enxugar os custos invisíveis, tá? Eu coloquei no papel tudo isso, né? Botei lá o plano, a escola, o condomínio, o carro, a academia, a TV, o cabo do celular, tudo aquilo que parecia que era básico, mas era um luxo transvestido ali de necessidade, né? A segunda coisa que eu fiz foi, eu olhei para aquilo ali que eu podia cortar e que não ia comprometer minha felicidade, né? O meu dia a dia, digamos assim, tá? Então, não é simplesmente só sair cortando, né? Você tem que ver aquilo que é essencial ou não para você. A terceira coisa que eu fiz, eu reinvesti essa diferença. Então, o dinheiro que sobrava, eu ia guardando e reinvestindo também, né? O dinheiro que você vai girando e que vai sobrando para você, o ideal é que você invista ali. Pode botar no Tesouro Direto, em fundo imobiliário, ações, aquilo que for de acordo com o teu perfil, né? E o importante é você começar a tentar construir o patrimônio, porque esse patrimônio vai te dar mais tranquilidade para você construir a tua liberdade, né? E aí vai o final aqui desse vídeo, que é, na minha visão, aquilo que ninguém te fala, né? A classe média, ela só se liberta quando ela aprende a pensar como a classe rica. E não é sair, tipo, gastando
ostentando alguma coisa, sabe? Tipo, vou comprar aqui um carro, fazer uma viagem, comprar aquela casa ali que vai impressionar as pessoas. Não, é exatamente o oposto disso. É você investir como uma pessoa rica, mesmo você sendo uma pessoa de classe média. Porque os verdadeiros ricos, eles têm uma estratégia muito simples, mas é muito poderosa. Eles não saem comprando tudo que desejam na hora que o dinheiro entra. Eles investem, fazem o dinheiro trabalhar e aí depois, muitas vezes depois, né, lá na frente e tal, eles usam parte desse investimento para bancar esse estilo de vida que eles querem. Carro, viagem, conforto, tudo que vem do fruto desse dinheiro, né? Já a classe média faz exatamente o contrário. O dinheiro entra e aí antes mesmo de investir você já se compromete com esse dinheiro com todas as contas, né? Parcelamentos e padrão de vida. E você primeiro compra, você depois paga e o resultado nunca te sobra nada. E é por isso que a liberdade financeira ela nunca chega, porque quando ela aparentemente chega para mudar a tua vida, você já comprometeu parte daquilo que você ganhou com os gastos aí de sobrevivência, né? E basicamente o segredo, que foi uma coisa que eu apliquei na minha vida, foi colocar essa ordem, o contrário, né? Então, quando eu percebi que era só inverter a lógica, primeiro eu tinha que investir para depois gastar, aí eu entendi que eu estava saindo da corrida dos ratos e realmente começando a construir a minha liberdade financeira. Então, a pergunta que fica hoje é: você quer continuar nesse ciclo da classe média, pagando, sei lá, um caro por uma segurança falsa, ou você quer construir uma vida de liberdade onde o dinheiro de fato trabalha para você? No fim do dia, a escolha é muito pessoal, né? Agora, coisas que são importantes lembrar, né? Que o status, ou aquela pessoa que ostenta, isso não dá liberdade nenhuma, né? Isso só te deixa cada vez mais preso. E o importante no fim do dia é você construir patrimônio para você sair dessa corrida dos ratos. Então, as regras estão aí, o mundo está aí e ele não vai mudar, e nem as regras vão mudar. O que pode acontecer é você mudar em relação ao jogo, tá? O jogo tá aí para ser jogado, a gente só tem que mudar todas essas variáveis, beleza? Então tentei passar para vocês um pouco dessa visão, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, deixa um comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima, tchau!